Oi? Boa noite, Rodolfo. Oi. Boa noite, Lana. Boa noite a todos. Enorme prazer, enorme satisfação estar aqui compartilhando esse momento com vocês. Quando o Johnny nos deu essa missão, nós procuramos entender e transformar isso em realidade. Há mais de uma década estamos pesquisando e chegamos a uma conclusão muito simples, que nós não tínhamos conhecimento nem competência para desenvolver um trabalho dessa envergadura. Por essa razão, nós ficamos aí 2 anos sem encontrar com o Johnny, porque se ele nos perguntasse algo, nós tínhamos que responder que não tínhamos capacidade de desenvolver um projeto que classificasse todos os municípios brasileiros. Então, nós trabalhamos muito, mas não encontramos naquele momento um caminho a percorrer que pudesse ter uma mensuração de todos os municípios brasileiros. Mas à medida que nós trabalhávamos, nós encontramos 3 coisas que foi uma mudança de comportamento do nosso trabalho. Ao pesquisar 360 municípios e 90 cidades do exterior, nós encontramos 3 situações que a demanda do Johnny era uma coisa muito importante a ser desenvolvida. O primeiro, que é o Brasil. O Brasil é a soma de 5.568 municípios, mais o Distrito Federal e mais Fernando de Noronha. E todos os investimentos estruturais impactam nos municípios e todo cidadão está conectado com o município. Então, foi esse o primeiro ponto, que a demanda do Johnny era importante. O segundo, muito importante, é que 87% das cidades brasileiras têm até 50 mil habitantes. E quando a gente compara as cidades maiores, o rendimento, o desenvolvimento é muito superior a essas cidades menores. Então, as distâncias e os contrastes estavam aumentando. E o terceiro e o mais importante é que a excelência venha do setor público. O setor privado acompanha. Nós não sabíamos disso. Quer dizer, a parte da excelência é o setor público que provê. É ele que constrói o caminho para a excelência. Então, diante dessas 3 evidências, nós, então, mudamos a nossa forma de trabalho. E com os colegas, o Leonardo Richelli e o Rodrigo Neves, coautores comigo desta obra, nós lançamos uma centena de consultores trabalhando para buscar um caminho. E hoje nós temos o monitoramento de todas as cidades brasileiras. Entregamos o primeiro rascunho a 2 referências técnicas que nos orientam no nosso dia a dia. Uma foi muito cética, dizendo que não era conveniente trabalhar no setor público, que poderia desgastar a nossa empresa e provocar muita discussão conosco. Já outra referência técnica disse que esse era um trabalho espetacular, que nós devíamos seguir adiante. Então, nós optamos pela segunda referência. Vamos seguir adiante. E nós entregamos o primeiro rascunho ao Johnny por volta de 2017. E ele, então, começou a processar todo esse trabalho. E nós precisávamos de uma visão política, de um critério, de um crivo político. Então, encontramos no senador Rodrigo Pacheco esta oportunidade. Senador Rodrigo Pacheco, eu tive a honra de conhecê-lo em 2014, quando ele era, então, candidato a deputado federal, e criamos ali uma empatia muito forte. E passamos a conviver com uma certa distância, mas sempre admirando o seu desenvolvimento. Tomei a liberdade de enviar para ele uma mensagem, dizendo que tínhamos essa obra e que, se ele tivesse um tempo para analisá-la. De pronto ele me respondeu e tive a oportunidade de encontrar e apresentar para ele o trabalho. Ele chamou um assessor chamado João Batista, que nos fez de tudo um pouco. Ele fez mais de 100 perguntas para entender a obra. E depois um silêncio absoluto. Passado um tempo de silêncio, nós recebemos o prefácio do livro. Então isso ganhou muito corpo. Ao ler o prefácio, eu vi que aquela assinatura era uma assinatura importante de quem realmente estudou o assunto,
que realmente dedicou tempo para entender do que se tratava. Isso engrandeceu muito a nossa obra. Em paralelo, recebemos do Johnny a abertura e as considerações finais da obra. Bom, isso foi muito importante, mas o senador virou presidente do Senado e nós tínhamos essa dúvida se ele continuaria fazendo o prefácio do livro. Então, procuramos de novo, ele disse uma frase muito importante: por favor, não tire o meu nome dessa obra. Então, senador, quero dizer a você, o Johnny, que a obra está lançada e esse momento é um momento fruto do seu trabalho, da sua dedicação e do Johnny também. Mas para o ano 2022, nós continuamos trabalhando e vamos lançar dois novos desafios. O pilar da eficiência fiscal e transparência se transforma em governança, eficiência fiscal e transparência. De 10 indicadores passa para 15, ou seja, o prefeito tem que ter a arte de governar. De fato, ele é que deve governar. Então, vamos lançar esse desafio para todos os prefeitos brasileiros. E entre os pilares de eficiência, entre os pilares de infraestrutura e mobilidade e desenvolvimento socioeconômico, vamos lançar o pilar de sustentabilidade. Então, para 2022, o IGMA de 40 indicadores passa para 65. E continuamos trabalhando para buscar todo tipo de informação que possa monitorar o nosso desenvolvimento. A busca contínua pela excelência. Desta forma, nós começamos também, senador, presidente do Senado, nós estamos fazendo agora uma composição junto com os indicadores colombianos e apresentamos no mês passado esse trabalho em Oman, mesmo o Conselho de Cidades Excelentes. Então, estamos ganhando novas experiências, novos desafios comparando com teses do exterior. E no mês de fevereiro, vamos apresentar o trabalho ao México, onde temos um grupo de residentes. De forma que nós vamos, com esse trabalho, desafiar continuamente a luta pela excelência. De forma que todas as cidades brasileiras possam participar. E hoje nós vamos ver aqui uma coisa muito importante. Cidades até 30 mil habitantes sendo homenageadas. Num processo tradicional, jamais seriam homenageadas. Jamais seria reconhecido o seu trabalho, a sua dedicação e sua luta pela excelência. Nós continuamos, trabalhamos firmes, suando a camisa e dando uma pequena contribuição para que o Brasil, de fato, melhore. Muito obrigado e tenhamos todos uma bela noite de reconhecimento por uma boa gestão.